Olá, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Esta semana eu recebo a professora e cientista Marina Hirota, que atua no campo da ciência do sistema da Terra, com uma formação acadêmica interdisciplinar importante, que vai da matemática aplicada à meteorologia, passando pela engenharia da computação. Professora Hirota se destaca sobre sua busca em entender as complexas interações e processos que definem as mudanças de bioma nas zonas tropicais do nosso planeta. Atualmente, ela lidera pesquisas inovadoras na Universidade Federal de Santa Catarina, colaborando com cientistas do Brasil e da Holanda para desvendar os mistérios dos ecossistemas tropicais sul-americanos. Professora, seja muito bem-vinda. Agradeço muito a gentileza da senhora vir conversar conosco sobre esse assunto tão importante. Oi, Mauro, tudo bem? Para mim é um prazer. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu queria começar com uma curiosidade. Como é que uma matemática aplicada se apaixona por meteorologia e ciência da computação e vira essa pesquisadora, essa cientista que está aí tentando desvendar, nos ajudar com a questão da preservação da floresta, enfim, da situação da floresta amazônica, principalmente? Eu acho que isso tem muito a ver, Mauro, com a minha forma de ser, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa por várias áreas, né? Então, quando eu escolhi fazer matemática, alguém me disse, uma pessoa muito especial me disse assim, que se eu fizesse matemática, eu poderia depois fazer várias outras coisas. Então, quando você tem 17 anos, isso é um ouro, né? É um pote de ouro. Você não tem que decidir naquele momento que você tem que fazer, mas atrasar um pouco essa decisão fazendo um curso que você pode depois abrir um leque muito grande de possibilidades. Então, foi isso que eu fiz. Aí eu fiz matemática, e depois eu decidi que ia seguir na academia, depois de ter uma frustração muito grande jogando vôlei. Então meu plano A era jogar vôlei, né? E daí, quando não deu para eu jogar vôlei, eu resolvi que eu ia seguir na academia e fui fazer mestrado e na computação, porque eu achava que eu tinha que estar muito apaixonada, né? Para fazer ciência a gente precisa estar muito apaixonada, qualquer coisa de uma forma geral. Mas daí foi isso, daí eu fui transitando entre áreas até que eu encontrei essa área que eu me apaixonei e é uma paixão até hoje, assim, né? Então, desde 2005 eu sigo nessa mesma área e eu acabei indo depois para ecologia, então saí um pouco das ciências exatas, né, na meteorologia também, que é muita física e muita matemática, para ir para ecologia, aprender ecologia, de novo por uma frustração dos resultados da minha tese de doutorado, que eu falava, nossa, mas eu não consigo acreditar nisso, esse modelo não representa bem, eu falei, então eu tenho que aprender ecologia. Então essa minha curiosidade em várias áreas me possibilitou ter uma certa, eu diria, coragem de mudar de área, assim, né, de ir para uma área, ir para outra, testar as possibilidades e conseguir, assim, hoje né, transitar pelas áreas, conversar entre áreas e tentar desvendar esses mistérios aí desse ponto de não retorno, dos mecanismos que podem levar a ele e tal. Então é uma coisa que eu sou muito apaixonada e tenho muita alegria de fazer até hoje. E o engraçado é que matemática aparentemente tem tudo a ver com esses estudos, não? Dos biomas tropicais, essa questão dos efeitos sobre o desmatamento ilegal da Amazônia, sobre os efeitos enfim, dessa destruição que a gente assiste e que parece não ter fim, e a gente está percebendo mudanças importantes no planeta. E esse ano que passou, sobretudo, trouxe para a gente uma espécie de choque de realidade, né? Tudo aquilo que vem se falando nos últimos 30, 40 anos começa a se concretizar de uma forma muito dura, né? E eu queria que a senhora me passasse, professora, assim, como é que a senhora enxerga essa situação do clima. A senhora é meteorologista, a senhora pesquisa os efeitos disso tudo sobre o bioma, sobre os biomas tropicais. E como é que a senhora se sente, quer dizer, nesse momento, como cientista
vendo as coisas acontecerem e até que ponto pode ajudar? Como é que a senhora se posiciona diante dessa realidade? Eu acho que eu oscilo um pouco, sabe? Tem dias que eu me sinto um pouco mais otimista que outros, assim, Mauro. Porque a gente conhece as projeções e conhece aquilo que, até onde a gente pode chegar, né? Para que diversos ecossistemas do planeta comecem a ter perdas significativas, inclusive geleiras da Antártica, que eram um grande espaço intocado, né, e que as mudanças climáticas ainda não tinham chegado alguns anos atrás, mas que agora já dá sinais de vulnerabilidade em algumas partes. Então, essas coberturas de gelo, né, principalmente na Antártica, são muito importantes para manter o clima estável como ele está. E quando você começa a ter derretimento, você tem esse feedback, que a gente chama, esse mecanismo de retroalimentação, que menos gelo proporciona, então, mais absorção de calor para a Terra, menos reflexão de raios solares, e isso vai levar ao maior aquecimento, mesmo que a gente pare de emitir gases de efeito estufa, né? Então, são esses mecanismos de retroalimentação e da dinâmica interna desses sistemas que fazem com que um ponto de não retorno não nos ajude, né, favoreça uma aceleração da mudança. Então, isso em vários ecossistemas. A Amazônia é um, mas as geleiras, então, todos eles são subsistemas do sistema terrestre, ou seja, do planeta. É como se a gente pensasse no nosso corpo. Então, a gente tem fígado, estômago, rim, né? Cada órgão tem um papel fundamental para manter a nossa temperatura do corpo em 36,5, nosso coração bombando e tudo mais. Então, se a gente pensa no planeta, todos esses ecossistemas, ou grandes ecossistemas, as geleiras do Ártico, que já estão em derretimento faz um tempo, a Antártica, a Amazônia, a Sibéria, né, as florestas boreais, todos esses ecossistemas têm um papel fundamental, são como os órgãos do corpo planeta, assim, que mantém a temperatura global. Se você dá um peteleco em algum desses, você começa a desestabilizar o sistema terrestre, né, o planeta. Então, não existem fronteiras geográficas para o planeta, né, existem para nós, de forma política, né, geopolítica, assim, mas o planeta não tem. Então, qualquer mudança que você tenha em um lugar, vai propagar e pode chegar no outro. Exatamente. Então, para mim, a minha posição ainda é de otimismo. Eu acho que a gente consegue propor tecnologias daqui para frente, enquanto seres humanos, né, propor isso para que a gente consiga mitigar, adaptar e frear as mudanças climáticas. Então, em geral, eu permaneço otimista, mas sei de muitos desafios que vão vir tanto do ponto de vista da nossa adaptação, e acho que 2023 é o maior exemplo, como você falou, né, quanto do ponto de vista das tecnologias que a gente vai precisar daqui para frente. É impressionante. Eu vivo num estado, eu moro com muito orgulho, gosto muito daqui, Mato Grosso, que é um estado lastreado no agronegócio, que tem 3 biomas diferentes e extremamente importantes, né, que é o Pantanal, o Cerrado e a Floresta Amazônica. Mato Grosso vive e viveu por muito tempo essa coisa da expansão agrícola, né, e avança e avançou sobre as florestas e sobre o cerrado de uma forma muito forte. Apesar de que hoje nós temos ainda cerca de 60%, 62% de todo o território do estado preservado. A gente usa aí em torno de 38%, 40% do território para as plantações, para a criação de gado, para a pecuária, para as cidades, para as estradas, enfim. Colocando na balança, aparentemente, a gente está muito bem. Mas os desmatamentos continuam, os desmatamentos ilegais continuam, as queimadas ilegais continuam, as invasões de áreas de floresta para o garimpo continuam, não só afetando os povos originários, mas afetando a base da nossa economia, que depende muito de regime de chuvas, né? E da manutenção
da qualidade do ar, de tudo que a gente produz. A gente produz cerca de quase 80 milhões de toneladas de grãos em Mato Grosso, quer dizer, é algo enorme. Mais de 50% dessa área é no Cerrado, né? Mas nós temos um pedaço que vem avançando aí com as atividades ilegais. Que tipo de efeito, eu estou falando especificamente de Mato Grosso, mas obviamente que os outros estados no entorno da floresta e do Cerrado vivem a mesma situação. De que maneira a senhora vê esses impactos, essa destruição pode influenciar na biodiversidade, na vida das comunidades e no clima, principalmente? Certo, Mário, acho que é uma pergunta importante, né? Quais são as implicações do que a gente está fazendo nesse momento? Então, quais são as consequências? Eu vou começar pelo clima, tá? Primeiro, tem um grupo excepcional de cientistas aí no Mato Grosso que colabora muito nessa parte de monitorar a vegetação, especialmente que está numa região de transição, como você mesmo citou, o pessoal da Unemate, né, com a professora Beatriz Marimon, o professor Benhur Marimon, que são excepcionais. Assim. Então, eles têm informado muitíssimo sobre as mudanças que estão acontecendo, tem experimentos super interessantes aí. Porque é uma região hiperdinâmica da vegetação, as coisas mudam muito. Então, é uma região muito interessante para a gente estudar como essa dinâmica pode acontecer, né, de transição entre floresta, transicionar para um estado degradado, né, é a região que é mais sazonal de chuva, uma das regiões mais sazonais em termos de chuva, em toda a bacia amazônica, e tem fisionomias de cerrado extraordinárias também, porque o cerrado, apesar de as pessoas, às vezes, não conhecerem muito, tem uma biodiversidade excepcional também, né? Assim como a Amazônia. Mas, às vezes, a gente desconhece isso, pensa mais na Amazônia. Então, o Cerrado também tem, assim, fisionomias diferentes, né? Não é só floresta, mas você tem paisagens que são mais abertas, campos abertos, campos úmidos. Então, são muito importantes também para manter tudo estável como está. Então, do ponto de vista do clima, a gente precisa imaginar que as árvores, ou de uma forma geral a vegetação, são bombas de água, né? É como se elas tirassem a água do solo e levassem para a atmosfera, então elas reciclam umidade. Né? Quando a gente tem esse processo, quando chega na atmosfera, você tem formação de nuvens, chuva, e essa água desce de novo, alimenta a floresta, crescimento de floresta, ou crescimento de outras paisagens, e isso segue. Então, dependendo, e aí o Mato Grosso é uma região interessantíssima por isso, que você tem essas diferentes formações, o que a gente vai ter é um contraste de temperatura e de chuva de acordo com o tipo de vegetação que a gente tem. Então, essa vegetação ela foi selecionada ao longo de milhares de anos por causa da quantidade do tipo de solo, dos nutrientes no solo, da quantidade de chuva que tem, da sazonalidade da chuva, certo? E aí, se você corta essa vegetação, você, claro, que vai ter um impacto, porque você para de ter essa bomba de água. Então, você pode ter, no começo, um aumento de temperatura, uma diminuição da chuva, porque você está jogando menos água para a atmosfera e resfriando menos a superfície nesse processo. Né? Então, naturalmente, isso vai gerando o que a gente chama, por exemplo, de ilhas de calor. No caso de culturas agrícolas, de pastagem para gado, você também vai ter algumas mudanças, isso já comprovadamente, no microclima, então no clima local, certo? Isso, como eu falei, pode, dependendo da área que você tem essas mudanças, você ir para lugares mais próximos, então você tem uma mudança no clima regional. Mas a gente tem que lembrar que, ao mesmo tempo que está acontecendo tudo isso, Mauro, o aquecimento global também vai ter um efeito remoto no clima da região. Então, é uma coisa que reforça essas mudanças do uso da terra que a gente tem. A gente, claro, não pode se iludir e pensar que a gente não precisa de alimentos. Então, segurança alimentar é uma coisa importante. Então, a gente precisa fazer essas modificações, né, especialmente de forma com fiscalização, de uma forma
tecnologicamente avançada para a gente conseguir aproveitar tudo que a terra pode dar em termos de grãos, de produção de gado, né, e tudo isso, mas a gente precisa fazer isso de uma forma combinada com áreas que estejam relativamente conservadas, né, ou preservadas. Por que isso? Que isso ajuda a produção disso, de todos esses grãos, da pecuária, da agricultura, porque você, com essa vegetação, você acaba criando um microclima que ajuda nas produções, né? Então, se você desmata totalmente, dificilmente você consegue ter isso. Então, existe Código Florestal, especialmente na Amazônia Legal, que prevê essa manutenção de RPPs, de APPs, e de reserva legal para manter uma parte da floresta, né? Especialmente na Amazônia Legal. No Cerrado a gente já não tem isso. Então, áreas de Cerrado podem sofrer um desmatamento, uma degradação muito maior, tá? Tem uma limitação, mas é menor em relação à floresta, né? Quer dizer, lá você pode desmatar 20%, preservar 80%, no Cerrado é o contrário, né? Você pode bem menos. Desmatar 80% e manter 20%. Então, o impacto deve ser bem menor. Bem menos, certamente. Só que daí o Cerrado, diferentemente da Amazônia, né, tem toda a parte de chuvas, no Cerrado é a água abaixo da terra, é o que alimenta aquíferos, é o que alimenta o lençol freático. E aí tudo isso, para povos originários que estão ao redor, certamente vai ter um efeito, é como se você estivesse tirando a casa de uma pessoa, né? Imagina alguém bate na sua porta e fala, acabou, agora você sai, não tem mais casa, não tem mais comida, não tem mais nada, você se vira e vamos ver o que acontece. Então tem impactos muito substanciais nas bordas de terras indígenas, que acaba tendo invasão de terras indígenas ilegais, né? Então eu acho que clima, terras indígenas e tudo o que está envolvido do ponto de vista da água e do estoque do carbono vai ser afetado. Isso realimenta mudanças climáticas e muda totalmente o regime de chuvas e temperatura em qualquer lugar, assim, se for alterado. Professora, a senhora falava, cara, dos efeitos, e principalmente sobre o Cerrado, e a senhora citou o Código Florestal Brasileiro, que eu acho que é um dos diplomas legais mais avançados do planeta. Quer dizer, ele consegue impor restrições importantes no sentido da preservação, quer dizer, restrições, por isso que a gente fala muito em desmatamento ilegal, queimada ilegal, etc., porque são atitudes que contrariam a legislação. Mas a senhora me falou uma coisa que me preocupou muito, porque assim, Mato Grosso é o maior produtor de grãos do país, e em termos de produção de alimentos, se Mato Grosso fosse um país, seria o terceiro do mundo em produção de grãos. Olha que coisa importante. E depende muito, essa produtividade que a gente tem aqui, depende muito do clima, do regime de chuvas, né? Quando há uma alteração, agora mesmo nós sofremos esse problema, estamos com os produtores lá desesperados, tentando buscar a condição, porque houve uma queda por conta das alterações climáticas. Então são os produtores os principais interessados em manter o meio ambiente saudável, equilibrado, para que eles continuem produzindo, né? Nós temos aqui espaço ainda para ampliar a produção sem precisar desmatar um pé de árvore, o que é algo muito importante, mas a gente continua convivendo com a ilegalidade, né? Infelizmente, isso acontece. Apesar de a gente verifica no dia a dia, eu como jornalista acompanho isso, que hoje assim, os grandes produtores do agro têm essa visão de que precisam, pro bem do seu próprio negócio, manter os biomas de Mato Grosso funcionando perfeitamente. Mas a senhora falou uma coisa que me preocupou muito, que é o efeito externo, quer dizer, o que acontece lá na China, lá na Groenlândia, acaba afetando também aqui. Não é só a Amazônia, né? Não são só os rios nas nuvens
que são afetados, mas há uma situação geral. A senhora sente, né, nessa sua caminhada alguma disposição positiva? A senhora falou que é otimista, mas a gente percebe que a gente está discutindo isso há mais de 30 anos e essa coisa parece que, principalmente os grandes países industrializados, como os Estados Unidos, a própria China, etc., não tem uma preocupação com isso, não. Estão mais interessados em manter a atividade econômica do que manter a saúde do planeta. E aí? Chegamos num ponto que a gente pode voltar para trás, pode recuperar a floresta, pode brecar essa evolução dos climas extremos, ou a gente vale ir para a destruição do planeta de uma vez? Mauro, eu espero sinceramente que a gente não vá para a destruição do clima ou do planeta de uma vez, tá? Eu ainda acredito que vai ser possível a gente reverter, mas não sem grandes desafios, como eu falei, né? Então, se a gente pensar assim, em termos desses países que têm uma vontade de estar sempre em desenvolvimento e o consumo é muito grande, né? A produção, então tem uma emissão, né? Tem uma pegada ecológica muito alta. O que eu acho que já está acontecendo é que o clima está na mesa de discussão. Demoramos muito para chegar lá, mas agora estamos ali. E o que a gente vai precisar fazer é colocar isso mais e mais e mais na mesa de discussão. Então, acho que as COPs do clima são grandes exemplos disso, né? E ainda bem que o ano passado a gente conseguiu, aos 47 minutos do segundo tempo, inserir isso nos textos e nas negociações. Eu acho que isso vai ser muito fundamental. Não estava caminhando para isso, né? Ainda mais porque a COP aconteceu em Dubai. Então, veja só o contraponto disso, né? Um lugar em que você tem produção de petróleo assim sem fim, né? Então, combustível fóssil sem fim. Só que o que eu penso é que o que a gente ainda precisa ter é uma integração. Então, o que a gente precisa ter é uma integração entre ciência, entre o que a gente já sabe, o que a gente pode informar sobre coisas que a gente pode já fazer, produtores e pessoas que estão nos níveis de governança que negociam com outros países. Porque o Brasil pode efetivamente levar mensagens, e agora com a COP30 no Brasil, a gente pode, mesmo que, vamos dizer, discretamente, com a presidência da COP, propor algumas iniciativas, propostas de soluções. Então, a gente pode, nesse momento, ser exemplo, sabe? Mesmo que os outros países não sejam, a gente precisa fazer a nossa lição de casa. Desculpe interromper, mas você acredita que o Brasil possa assumir essa condição de ser o estado verde do planeta, de ser de ter essa responsabilidade, já que tem um código florestal bastante rigoroso, já que tem, parece, politicamente um certo engajamento nesse sentido e uma preocupação de ser um país verde, de ser uma referência mundial nisso? É possível o Brasil construir essa reputação de tal modo que influencie outros países do mundo? Eu acredito nisso, Mauro, de verdade. Assim. A gente tem o potencial, mas para a gente chegar lá, a gente precisa colocar em prática essa coordenação, porque o Brasil é grande. E a Amazônia, por exemplo, é um chamamento para o mundo, né? Eu acho que Cerrado, Caatinga, outros biomas, Pantanal, são igualmente importantes. Mas a gente tem esse chamamento a partir do qual a gente pode construir um argumento de mudança, tá? Então, especialmente pegando pela mitigação de mudanças climáticas, adaptação de mudanças climáticas. Mas isso vai exigir uma coordenação interna do Brasil, entre diferentes níveis de governança, federal, estadual e municipal, porque o Brasil é muito grande. E eu diria mais que isso, a gente coordenar com outros países da América do Sul, que também tem, por exemplo, biodiversidade altíssima, como a Colômbia, né? Então, que já está dando passos largos à frente dessa questão de sustentabilidade e meio ambiente. Então, eu acho que uma coordenação, especialmente entre países que têm, né, parte da Amazônia, somos em 9, eu acho que isso pode ser muito interessante também. Então, nós podemos ser exemplo,
mas em coordenação interna e aqui com nossos vizinhos, especialmente, sabe? Eu acho que isso, se a gente consegue fazer isso, a gente cria um palco para isso acontecer. Se a gente continuar fragmentado, vão ser coisas que não vão ganhar necessariamente a mesma força. Acho que podem ganhar força, mas não necessariamente a força que a gente precisa para mostrar que a gente é capaz, entende? Porque, como eu falei, não existe fronteira geográfica. A gente precisa fazer isso de uma forma coordenada e articular isso de um jeito que seja mais eficiente, porque o tempo não é muito longo, né, Mauro? Então a gente não pode mirar e errar muitas vezes. A gente vai precisar mirar e acertar o mais rápido possível. Eu tenho uma certa preocupação. Eu concordo com a senhora quando a senhora fala que essa articulação é fundamental. Eu acho que, do ponto de vista dos efeitos que o clima já demonstra para todo mundo, é um momento até adequado para que as coisas se concretizem. Mas nós temos um ambiente político, desculpa eu sair um pouquinho da ciência, vir um pouquinho da ciência política, porque esse mundo dividido, né, que nós vivemos hoje, parece que qualquer interlocução é inviável. Né? Você pegou, exemplificou a questão da América Latina, nós estamos extremamente divididos, lamentavelmente, né? E com um problema em comum, mas divididos ideologicamente, com visões diferentes de mundo, com preocupações diferentes de mundo. Enfim, é possível, essa barreira me parece que é a barreira mais complicada de ser superada do que propriamente as questões práticas daquilo que precisa ser feito para melhorar a questão do ambiente, não? Eu concordo com você, Mauro. Eu não vou nem falar como cientista porque eu não tenho, né, acho que essa excelência, assim, para falar sobre ciências políticas, ciências sociais, tá? Mas eu vou falar agora como indivíduo e como cidadã do Brasil, tá? Então, o que eu vejo, assim, é que existem questões que polarizam muito as discussões. Então, esses dias que eu estou me aproximando agora, né, mais de conversar com pessoas que tomam decisões, que fazem políticas públicas, por motivos óbvios, que a gente já devia ter feito esse caminho, mas, bom, as coisas acontecem como elas acontecem. Então, essa pessoa falou para mim, assim, você não pode querer que uma pessoa que, às vezes, produz soja comece a plantar cacau em sistemas agroflorestais. Ela pode até tomar essa decisão, mas é como se você pedisse um advogado virar médico, né? E aí eu falei assim, nossa, faz todo sentido isso. Então, o que eu acho que acontece é que se polariza a discussão e a gente não consegue integrar, porque a gente não coloca todo mundo na mesa e faz isso que você falou, poxa, vamos pensar em formas de a gente conseguir adequar o que existe, especialmente quando, né, você não tem tanto dinheiro para produzir, quando não existe saída, como a gente faz para conversar? Então, isso não necessariamente vão ser fóruns que vão ser só no governo federal, né, a nível federal. Eu acho que essas iniciativas precisam começar, às vezes, de forma local, com pessoas que já estão a fim de fazer isso. E de novo, né, às vezes isso ganha escala. Então, assim, a gente precisa fazer alguma coisa e ter alguma iniciativa de integração de conhecimento, entendendo que as pessoas, né, escolhem aquilo que elas querem fazer, certo? Enquanto profissão, e como a gente pode integrar isso e não polarizar. Então, as pessoas que, por exemplo, produzem grãos versus quem é a favor da floresta. Eu acho que se a gente continuar assim, a gente vai continuar polarizando, sabe, Mauro? E o que eu acho que, assim, eu estou falando enquanto indivíduo, né? O que eu acho que a gente precisa é sentar e falar claramente que daqui a pouco nem irrigar mais vai sustentar a agricultura, porque não vai mais ter água embaixo da terra. Entendeu? E daí, o que a gente vai fazer? Isso vai começar a pesar, vai ter racionamento de água, por exemplo, porque você, né, vai afetar todo o ciclo hidrológico do continente inteiro, do mundo inteiro. Você vai ter segurança energética ameaçada. Então, as pessoas querem passar por isso, né? A gente quer pagar para ver isso. Então, eu acho que é isso que precisa começar a ser discutido. Eu
Eu estou saindo totalmente da minha zona de conforto para começar a conversar sobre isso e começar a discutir possibilidades, porque e com quem tiver afim, sabe? Então, aqui conversando com você, imagina, eu estou totalmente fora da minha zona de conforto, Mauro, mas estou aqui querendo dialogar sobre isso, né? A gente já filosofou um pouquinho aqui, mas eu queria saber o seguinte, do ponto de vista prático, quais são as medidas que são necessárias para a gente preservar os nossos biomas, frear um pouco essa mudança de temperatura. É isso que a gente fala? Olha, tem que parar de emitir, fazer das emissões, segurar as emissões de carbono. O que a gente precisa fazer, além de fazer essa militância ecológica aqui para defender o nosso meio ambiente? Então, Mauro, o que eu penso assim é que a gente precisa de diversos níveis, né, de governança, inclusive se a gente pensar também a nível individual, né, mas em termos de governança, e aí no caso do Brasil, municipal, estadual e federal, eu acho que vai ser muito, muito, muito fundamental a gente olhar para qual é a nossa maior fonte de emissão. Enquanto os países do norte têm emissão em produção de energia, por exemplo, muito substancial, as nossas emissões estão associadas à mudança de uso da terra, né? Então, incêndios, desmatamento, principalmente ilegal, que é o que domina, né? A maior parte dos lugares. Então, o que a gente precisa fazer em termos de lição de casa em relação direta com o aquecimento global, é ter formas alternativas de fazer o que a gente precisa fazer em termos de atividades socioeconômicas, né? Porque nossa produção de energia é relativamente, eles chamam de limpa, embora tenha uma degradação muito grande associada, é uma matriz limpa porque é majoritariamente hidrelétrica. Mas, o que vai acontecer, ou o que pode acontecer, é que como é hidrelétrica e a gente começa a ter menos água, você também vai ter um impacto na geração de energia hidrelétrica. A gente pode passar a ter que acionar outras fontes de energia, certo? Então, que já vem acontecendo de uma certa forma, né? Energia eólica, energia solar, vem avançando, crescendo. Exatamente. Então, o que a gente precisa, nesse momento, é pensar em estratégias que a gente diminua nossas emissões nas nossas maiores matrizes de emissões, né? Então, acho que isso é uma lição de casa importante para o governo federal, para os governos estaduais e para os governos municipais. Então, acho que isso é muito fundamental, né? Porque não adianta o governo federal ter premissas ou o governo estadual ter premissas, mas os municípios não necessariamente têm essas premissas, essas políticas de diminuição de emissão. Então, acho que precisa ter uma coordenação nisso. Eu acho que a outra coisa é, em todos os níveis de governança, a gente tem um alinhamento com as metas que estão sendo discutidas globalmente, mesmo que incluam países que não estão tão afim assim, né, Mauro, como você mesmo falou, e a gente conhecidamente sabe disso. Então, mas mesmo assim, existem países que estão afim. E como a gente se alinha a esses países para ganhar força, sabe, para ganhar momento, porque são blocos de países que vão ganhando momento, né? Assim, trazendo nossos exemplos e tal, tá? Então, acho que isso é uma outra coisa. E aí, do ponto de vista do desmatamento que já aconteceu, eu acho que uma coisa que está sendo proposta já em outros países, e acredito que no Brasil está ganhando força, são atividades de restauração. Mas aí a gente sempre pensa em restauração como restauração florestal, né? E aí eu queria só deixar claro que é muito importante que nem eu falei, das diferentes fisionomias, diferentes formações vegetais, a gente precisa pensar em restauração florestal na floresta, mas restauração de savana, na savana, né, de campos, em campos, e não é tão trivial assim, que daí todo mundo quer plantar árvore, porque a árvore tira carbono da atmosfera. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado, porque a gente vai estar de novo perturbando o sistema todo. Percebe? Se a gente começar a plantar árvore, onde não tinha árvore. Então, acho que tem que tomar um pouco de cuidado e, de novo, alinhamento com ciência, com gestores locais, com povos originários, na medida do possível que for, e com governos, vai ser muito fundamental para a gente fazer isso acontecer. Isso pode ajudar, e já foi lançado um pacote de praticamente R$1 bilhão para atividades de restauração nos próximos anos. Então, pelo governo federal e BNDES, né? Então, acho que a gente precisa
pensar um pouco nessas estratégias, que é o que a gente tem hoje para oferecer para o mundo, enquanto caminhando para esse exemplo que a gente conversou. Mauro. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Olhando a Amazônia, olhando o Brasil, a Amazônia, o Cerrado, etc., nós já chegamos ou estamos próximos de um ponto de não retorno, da floresta não se recompor mais? Isso vai acontecer de alguma maneira ou dá para evitar? E que momento nós estamos hoje nesse aspecto? Dá super para evitar. A gente ainda tem muita condição. Então, eu vou dar um exemplo do que aconteceu em 2023, que a gente vinha numa taxa, né, de mudança da temperatura global. Então, você citou 2023, aí essa taxa estava num aumento de 1,1 grau, 1,2 grau, em média. Quando a gente vê em 2023, a média do ano é 1,5, ou seja, de um ano para o outro, teve um aumento que parece pouco, né, de 0,3 na média, mas é muito substancial se a gente pensa no planeta inteiro, tá, Mauro? Então, quando a gente começa a ter esses sinais de uma aceleração que não era esperada, a gente pode estar se aproximando, mas em termos de clima isso pode demorar séculos. É importante a gente dizer que a gente sempre pensa no nosso tempo de vida da Terra, né? Isso não quer dizer que a gente tem muito tempo, mesmo que demore séculos, porque existe uma inércia. Mesmo que a gente pare de emitir hoje, isso continua por um tempo, assim como a gente emitiu um monte e demorou para ver os efeitos. Então, existe um tempo de resposta do sistema como um todo. Mas aí, se a gente pensa na Amazônia, a gente ainda não tem, em todos os lugares da Amazônia, sinais substanciais e significativos desse tipo de aceleração de mudança. No sudeste da Amazônia, que o Mato Grosso, que o estado do Mato Grosso está envolvido ou está inserido, é um dos lugares com a maior vulnerabilidade já comprovada. A gente já vê uma mudança muito substancial, histórica, não para o futuro, dos últimos 40 anos. Mudanças substanciais na temperatura, a estação seca ficando mais prolongada e mais intensa, a floresta mudando de composição, a floresta já sendo fonte de carbono ao invés de sumidouro, né, ao invés de está liberando mais. Então, a gente tem uns sinais, né, de uma operação da floresta, especialmente, não da parte do cerrado, mas da floresta já operando acima dos limites que ela aguenta em termos de funcionamento de água. Então, a gente tem essa região muito já vulnerável do ponto de vista desses sinais. Mas o resto não. Então, ações que a gente tenha, vamos dizer, acho que o estado do Mato Grosso tem um papel muito fundamental nisso, né? Em pensar, em refletir sobre ações que possam, de repente, prever a retomada ou a regularização de determinadas premissas que nos levem a alguns sinais de reversão, sabe? O sul do Pará também. Então, eu acho que a gente consegue fazer, mas a gente precisa olhar para esses lugares que estão mais vulneráveis. Eu acho que o sudeste da Amazônia é legal, assim. É um lugar que dá mais sinais, e aí é legal, né, conversar aqui com um programa que está já está embebido nessa região, para que a gente pense em possibilidades de, por exemplo, atividades de restauração, atividades de como, né, sentar na mesa e ver também quais são as demandas, o que as pessoas acreditam, que vivem no lugar, acreditam que possa ser feito. Eu acho que isso é muito fundamental, né? E tem o Parque do Xingu ali, que é um lugar importantíssimo e que tem povos originários que vivem lá. Então, eu acho que tem muitos atores para se conversar, para a gente chegar em algum lugar, né? Eu acho que de forma integrada. Pode parecer um pouco utópico, mas eu acho que, assim, como seres humanos que buscam um interesse em comum daqui para frente, um interesse comum de manter produção agrícola, manter produção pecuária, manter povos originários, manter floresta, manter funcionamento, sabe, de água, a gente precisa estar unidos nisso, tá? Então, eu acho que é muito importante que isso aconteça. Professora Marina, é uma maravilha conversar com a senhora, porque a senhora tem uma didática e as pessoas vão compreender as suas falas de uma forma muito bacana, muito tranquila.
Eu concordo com a afirmação de que Mato Grosso tem um papel importante, porque além de ser o maior produtor de grãos do país, ter a sua economia toda lastreada no agronegócio, ela tem um compromisso, quer dizer, são coisas que são muito interligadas, uma coisa depende da outra. A produção agrícola depende da preservação ambiental, né? Não dá para sair, e acho que Mato Grosso já mudou muito de atitude ao longo dos anos, tanto é que hoje você tem entidades como a Biov, que exigem rastreamento da soja, aonde que foi plantada, como que foi colhida, se é de área desmatada, se é de área ilegal, e essas coisas acabam tendo um efeito importante, né? Porque ajudam nessa conservação, mas é preciso avançar mais, né? Porque o governo do estado, por exemplo, tem um sistema de controle de monitoramento de desmatamento e queimadas ilegais muito tecnológico, muito avançada, consegue detectar em tempo real onde está acontecendo o crime ambiental, mas isso ainda não se traduziu, quer dizer, apesar das multas, etc., não se traduziu num bloqueio dessas atividades ilegais, quer dizer, na paralisação total dessas atividades ilegais. Elas continuam acontecendo todo ano, apesar dessa preocupação. É preciso avançar mais. A senhora citou no bloco anterior os professores Marimon, lá da Unemate, e o Unemate fica numa cidade pantaneira, que é Cáceres, né, berço do Rio Paraguai, e que hoje está sofrendo uma situação que é impensável, né? A média do Rio Paraguai é de 4,30 e poucos metros de profundidade, a média de volume de água, e hoje está em 1,60. Quer dizer, e é o rio que forma o Pantanal, né? O próprio Pantanal, né? Sem contar o resto. Que é uma coisa também que é assombrosa, a gente vê isso acontecendo numa área que teoricamente relativamente preservada, mas que a atividade econômica industrial não é muito desenvolvida, mas que a pecuária é desenvolvida, que, enfim, sofre muitos efeitos nesse sentido, né? Então, eu estou pegando esse exemplo e lembrando da importância, inclusive, da universidade, como é a Universidade de Santa Catarina, como é a nossa Unemate aqui nessa atividade, e quero colocar à disposição o programa para essas discussões, que eu acho que elas são fundamentais para criar uma consciência mais contundente, vamos dizer assim, em relação à preservação ambiental. Então, infelizmente, o nosso tempo acabou, nós não vamos conseguir continuar esse nosso papo, eu relacionei aqui uma dezena de perguntas, enfim, infelizmente não vou conseguir fazer todas. Queria agradecer muitíssimo a sua presença, colocar o programa à sua disposição quando precisar, é só mandar um WhatsApp, quando tiver uma informação relevante que a gente possa trabalhar aqui, né, nessa parceria, porque eu acho realmente importante que a gente, em Mato Grosso principalmente, seja um local de exemplo, de virada, né, no sentido pró-preservação. Eu agradeço muito, Mauro, por essa abertura, por essa possibilidade. Acho que a gente pode usar isso mesmo para discutir, né, como fórum de discussão. E eu também fico à disposição, né, assim, do programa e de qualquer pessoa que esteja, né, já aberta e a fim de discutir possibilidades, porque eu acho que isso vai ser muito fundamental. Então, estou super à disposição. Acho que o Estado está abastecido de cientistas excepcionais, tá? Mas se ainda precisar de alguma ajuda, de alguma conversa, estou super à disposição. Muito agradecido. Muito bem. Eu que agradeço. Nós vamos ficando por aqui. Voltamos na próxima semana com um novo programa, com uma nova entrevista tão importante quanto essa, com a professora Marina Irota. E eu conto sempre com a sua audiência. Um grande abraço a todos.